Dando sequência à nossa série, O Reino de Deus por Dentro, seguindo as parábolas do capítulo 13 de Mateus. Hoje o tema é aguarde, porque já está acontecendo. Mateus capítulo 13, versos 31 ao 33. Diz aqui a palavra de Deus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Quando você ouve essa palavra reino, o que vem à sua mente? Algo grande ou pequeno? Algo simples ou majestoso? O pessoal mais novo, e também não tão novo, que é antenado aí com as telas, alguns reinos que são famosos para nós, né? O reino de Nárnia, o reino de Gondor, né? O reino de Westeros. Quem reconhece esses três reinos aqui? Só eu, Felipe e mais uns poucos aí que não faz outra coisa senão ficar vendo filme, não é? Então a gente sabe. Mas são coisas grandiosas, né? Se você assiste, você fica impressionado. E era exatamente essa a expectativa dos judeus, quando eles aguardavam o reino dos céus, como diz Mateus e outros evangelhos, o reino de Deus. Algo grande, poderoso, como nos tempos áureos do rei Davi. E certamente, quando o Messias viesse, ele assumiria a dianteira da implantação desse reino. Então, era isso que eles tinham, né? Mas, ao invés disso, Jesus vem e compara o seu reino, o reino dos céus, com um grão de mostarda. Não poderia ser algo mais insignificante, pequeno. Vocês imaginam o tamanho do grão de mostarda? Quem aqui já viu um grão de mostarda? Menos da metade, né? Mas hoje você vai levar para casa um grão de mostarda para nunca mais esquecer dessa palavra. Tá bom? Uma lembrancinha. As moças da igreja prepararam um grão de mostarda. Pequeno e insignificante, foi usado como uma metáfora pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver aqui, nesse texto, que a gente não deve desprezar as coisas pequenas, né? Os pequenos começos. Já 520 anos antes, o profeta Zacarias tinha dito alguma coisa semelhante. Capítulo 4, versículo 10. Não desprezem esses começos humildes. Não desprezem esses começos humildes. A gente vê nas Escrituras e também na vida, talvez você seja testemunha disso, que grandes obras de Deus muitas vezes começam de maneira muito simples. Davi, por exemplo, ele era novo demais para ser um guerreiro e enfrentar um gigante. Mas não era novo demais para Deus escolher, de trás do rebanho, o futuro rei de Israel. Moisés era velho demais, desqualificado demais, para liderar uma nação e libertá-lo da escravidão no Egito. Mas ele não era velho demais, e nem desqualificado demais, para Deus o escolher para essa missão tremenda. Abraão era velho demais para ser pai de uma criança,
Mas Deus não o julgou velho demais para ser pai de uma nação. Belém era insignificante demais como uma cidade, mas não foi pequena demais para que nela nascesse o Salvador do mundo. Vejam só. Então, a semente de mostarda, ela é pequena, mas ela tem dentro de si um potencial enorme. Olha essa semente que você tem em mãos, dá para imaginar uma árvore de 4 metros aqui dentro? Pois acredite, ela está aqui. Né? Potencialmente ela está aqui. Os comentaristas dizem que chega até 4 metros de altura. Vejam só, o crescimento é exponencial. Né? Quantas vezes o tamanho da semente, ela se multiplica para virar uma árvore de 4 metros de altura? Mesmo quando a gente não vê nada, irmãos, a transformação já começou. Isso revela aqui uma dinâmica importante no reino de Deus. A coisa começa primeiro internamente, secreto, escondido, e num segundo momento ela se torna visível, notório, inquestionável, impactante. O fato de algo ser imperceptível aos nossos olhos não significa que nada esteja acontecendo. Você crê nisso? Afinal de contas, nós somos o povo da fé, né? Que não se conduz pela vista humana. O nosso olhar está naquele que tudo pode. Aquele que promete e não pode mentir, então ele vai cumprir. O reino dos céus, ele começou de maneira muito humilde aqui neste mundo. Você sabe, Jesus escolheu 12 homens. O tipo de gente que nenhum empresário escolheria para tocar o negócio dele. Hoje em dia nós temos programas de treinamento, de recrutamento, de seleção, as mais rigorosas. E Jesus usou um rigor absurdo. Né? Se a gente for analisar o perfil de cada um dos apóstolos, tinha tudo para dar errado. Onde já se viu, ele colocou um cara da extrema direita com um da esquerda, para andar lado a lado. Simão Zelote, ele era um revolucionário, ele era completamente anti-Roma. E junto com ele estava quem? Mateus, um publicano. Aquele que trabalhava para o inimigo. Um era contra o inimigo, outro trabalhava para o inimigo. Como que podia dar certo? Mas deu. Nós sabemos que deu, porque nós estamos aqui hoje, porque deu certo. Cresceu, e hoje o reino de Deus, irmãos, ele é composto, segundo as estimativas, 2,6 bilhões de pessoas ao redor desse globo. Mais de 30% da população do mundo professa fé em Jesus Cristo. E tudo começou como um grão de mostarda. Pequeno, insignificante. Tinha tudo para dar errado. Isso mostra que o reino de Deus, ele se desenvolve de maneira diferente das expectativas humanas. É sem estardalhaço, mas com consistência. E ele é transformador. Nessa parábola, Jesus, ele diz uma coisa interessante: as aves do céu fazem ninhos nos ramos da árvore. Dr. Champlin, Russell Norman Champlin, ele diz que isso pode simbolizar refúgio, abrigo, bênção. Ou seja, o reino de Deus, ele é tão tremendo que ele não abençoa apenas os seus súditos, os crentes no Senhor Jesus, mas aqueles que também não são abençoados pela presença do reino aqui na terra. Quer ver um exemplo muito singelo? Há 40 anos, aqui nesse espaço, começou no coração de alguns membros da igreja o desejo de abençoar esse bairro, que tanto carecia de um equipamento, né, social para acolher. Quando aqui tudo era barro, gente. Né? Naquele tempo, quando essa igreja começou, não tinha essas casas nenhuma, era um mato.
Dia de chuva, a gente colocava saquinho do mercado para fechar o tênis, para que a gente não viesse cheio de barro para dentro dessa igreja. Era desse jeito, não tinha nada. Imagine como é que era então para essa população. Começou então o Instituto Amar Holiness. Desde então, gerações passaram por aqui, muitos dos quais, né, não professam a fé. Alguns, quem sabe, até antes de Jesus, né, cujas famílias tinham repulsa por Cristo, mas aqui foram abençoados. Porque esse é o reino de Deus. Até as aves encontram um ninho para fazer debaixo da sua sombra. Aí a segunda parábola apresenta outra dimensão do reino, né? Enquanto a mostarda destaca o crescimento, que começa invisível e depois se torna exponencial, o fermento destaca o quê? A transformação invisível. Porque nós não vemos o fermento operando, agindo. Nós não conseguimos ver isso aí. E Jesus fala aqui que uma pequena porção de fermento, quando misturado a uma grande quantidade de farinha, faz o quê? Levedar a massa toda. As donas de casa sabem como é que é isso. Né? Pastor Mateus também é boleiro. Né? Um monte de massa com uma colherzinha lá de fermento, o negócio inteiro, né, se transforma. Alguns comentaristas veem o fermento como algo negativo. Né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que pensar muito no contexto. Geralmente o fermento é apresentado como algo negativo, mas aqui nesse texto, claramente não simboliza corrupção e pecado. Né? Ele apresenta aqui o caráter de Deus, que age de maneira silenciosa, profunda, transformadora. Essa é a ideia do fermento aqui. Então, a religião, vamos diferenciar um pouco a religião, quando a gente fala religião no sentido da instituição, religião no geral, né? Diferenciar do reino dos céus, ou reino de Deus, a igreja de Cristo, não instituição, a igreja invisível, né, mas presente de Cristo. Existe diferença, elas não podem ser confundidas entre si. Né? A religião, ela procura, via de regra, mudar o comportamento das pessoas, é o exterior. Não inventa um monte de regras, né? Se apega a aparências, e impõe uma pressão muito grande sobre os seus seguidores. Isso aqui é a religião. O reino de Deus, pelo contrário, ele trabalha de uma outra maneira. Ele começa por dentro, né? Começa no coração. Olha a imagem aqui do fermento, né? Ele trabalha na natureza da pessoa. E com isso ela transforma, não por fora primeiro, mas transforma a mentalidade, né? Os desejos do próprio coração, confere uma nova identidade. E daí, lógico, né? As mudanças externas acontecem, mas começa de dentro para fora. Aquilo que começa de fora, o problema é que nunca chega dentro. Não tem como chegar dentro. Então, a religião, ela muda comportamento, ela cria aparências, né, e produz culpa e pressão. E olha, quando eu falo religião, não estou falando de outras religiões somente. Nós podemos ser religiosos sem nunca termos nos tornado súditos do reino. Antigamente, dava para saber quem era crente, né, na minha infância. Eu sou filho e neto de crentes no Senhor Jesus. E como é que eles faziam? Você na rua sabia quem era crente ou não. Como é que a gente sabia quem era crente? Pensa 40, 50 anos atrás. Bíblia debaixo do braço. Né? Como hoje a Bíblia está dentro do celular, não dá mais para saber. Né? O jeito de se vestir. Né? As mulheres crentes não andavam com roupa transparente, com decote ousado, né? Com a calcinha maior do que a saia. Não era assim, né? Hoje tem gente assim nas igrejas, né? Então eram diferentes. Então você batia o olho e falava, é crente. Pelo menos o jeito de vestir. Talvez não fosse, né? Eu conheci uma galerinha nova que estudava numa escola evangélica. E eram crentes de uma igreja pentecostal. A saia, você sabe, né? Aqui embaixo.
Quando chegava, assim que saía da escola, o que fazia? Dobrava a saia e trazia aqui em cima. Então, religião, tentando impor por fora, sem mudar o conteúdo dentro. Agora, o reino de Deus é diferente, ele muda o coração. Tem gente que fala assim que a igreja é um lugar perigoso, porque faz o quê? Lavagem, né? E está certo. Né? O evangelho lava o cérebro, o coração, lava tudo. Né? Transforma você numa nova criatura. Tem que lavar, porque a gente é carregado de impureza. Nós precisamos. Só que o seguinte, não é impondo de fora para dentro. Porque o evangelho não é uma reforma moral. E eu já falei várias vezes aqui, eu repito. No nosso evangelismo, quando a gente vai pregar o evangelho, jamais comece falando do pecado que a pessoa comete. Não se fala de pecado, de comportamento das pessoas que não têm Cristo. Porque quem não tem Cristo não consegue mesmo. Para quem não tem Cristo, só tem uma coisa que a gente deve falar, o quê? É do amor de Deus na pessoa de Cristo. Ah, mas ele fuma. Deixa fumar. Ele deixa beber, ele se droga, ele se prostitui. Ele é um ladrão, não tem problema. É isso que precisa. Quando ele conhecer Cristo e o fermento entrar, quando aquele negócio tomar conta de toda a massa, então a transformação vai acontecer. Agora, de fora para dentro não adianta, irmãos. Não funciona. Não funciona. Então, Deus não reforma pessoas. Deus, o negócio dele é fazer novas criaturas. É exatamente sobre isso que Jesus, conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele fala sobre que importa nascer de novo. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, ele fala o quê? Podem ler. Se projetar, pode ler. Olha só o que Deus faz. Ele não faz remendo. Ele não faz conserto. Ele faz o quê? Algo completamente novo. Ele faz novo. E isso começa de dentro. Não adianta a gente impor um monte de coisa por fora, se o coração não foi transformado. Se algo real acontece dentro da pessoa, é através de Cristo. Isso não é superficial, né? Aquilo que começa de dentro para fora é poderoso, irmãos. Por isso a mudança, né, que ele opera, ela é consistente. Não é maquiagem religiosa. Fazer todo mundo parecer igual, né? Não ia ficar bacana. Por mais que eu acho que ficaria até bonito aqui, essa igreja, todo mundo usando uma camisa floral. Né? Ia ficar alegre, eu acho. Mas não precisa, é besteira isso aí. Né? Então, de modo que a mudança interna ela vai repercutir em tudo. No jeito de pensar, no jeito de encarar a vida. Né? E isso vai mudar, inclusive, nas atitudes. Porque quando mexe aqui, mexe em tudo mais, não é? As atitudes dos súditos do reino, que são os crentes no Senhor Jesus, também é afetado por isso. E, no fim, eles passam a manifestar o caráter de Cristo. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Já pensou? Você já passou alguém com aquele perfume gostoso e mexeu com a sua memória olfativa, né? Alguém que você ama. Falei, meu Deus, isso aqui é o cheiro do meu pai, por exemplo, pai que faleceu. Isso mexe, né? E aí vocês vão chegar como súditos do reino, andando por aí, através do seu jeito de viver. Um cheiro, só que não vai remeter a ninguém, porque eles não conhecem a Cristo. Mas é um cheiro que chama atenção. É um cheiro que faz a pessoa virar o pescoço, falar assim, o que está acontecendo? E você vai ser atraente para a pessoa, por causa do cheiro. Tinha uma mocinha que foi batizada aqui nessa igreja, ela costumava usar uma expressão muito curiosa, ela falou assim, ele deve ser crente porque ele tem cheiro do Nazareno. Já viu uma expressão dessa, né? Você imagina, deve ser uma idosa do Nordeste. Não, gente, é uma misticinha de 16 anos que falava assim. Né? Cheiro do Nazareno.
Que coisa boa, né? Aquele que tem o fermento tomando conta da sua vida vai ter o cheiro, a aparência, a voz, a atitude do Nazareno, amém? Então, porque vejam só, a gente pode pegar uma prostituta e vesti-la como crente. Né? Hoje, sabe como é que um crente se veste? Alguém quer saber ou não? Roni, isso é crente, né? Dona Laura, ó, tá vendo? A Jussara, né? É o jeito de crente de vestir. Todo mundo é crente, até fica difícil hoje, né? Mas a gente pode pôr uma roupa que não seja aquela roupa do job, da moça, colocar uma Bíblia debaixo do braço e pronto. Ela se tornou uma súdita do reino. É assim? Não funciona, a gente sabe que não. Não é por aí. Mas, quando ela ou qualquer outra pessoa é alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo, recebe Cristo como Senhor da sua vida, a sua vida experimenta algo poderoso, algo invisível aos olhos humanos, de modo que as suas colegas antigas vão olhar para ela e falar: o que aconteceu com você? O que aconteceu? Porque as pessoas não enxergam a obra invisível, porém real, poderosa, transformadora do Espírito Santo. Ela experimenta aquilo que a gente já viu aqui, o novo nascimento. Ela se tornou uma nova criação e tudo se fez novo. Tudo. O olhar dela para o mundo muda, para os homens muda e principalmente para si mesmo muda. Ela vai começar a se olhar de um jeito novo, ela vai começar a se ver como filha de Deus. A mentalidade é transformada conforme Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que a coisa faz, a minha mente é renovada, tudo muda. E a maneira, então, dela viver vai começar a refletir essa nova condição de súdita do reino de Deus. Ela vai ter uma nova esperança, certamente vai, uma nova mentalidade, com isso novas emoções, uma nova alegria, uma nova vida. Não tem como a gente ser alcançado por Cristo e a nossa vida não mudar. Se alguém falar: minha vida não mudou nada, então há que se investigar, alguma coisa está errada. Porque se a Bíblia diz que tudo se faz novo, então ainda que no entorno não mude, mas dentro vai mudar. Alguma coisa muito especial que não dá nem para disfarçar. Tem gente que é de família crente, família que é anticristo, que não quer saber de crente. E chega um ponto que vai falar assim: você está indo na igreja dos crentes. Fala assim: como é que você sabe, pai? Está me seguindo? Eu falo assim: eu não estou. Mas está estampado na sua cara. Você está diferente. Você mudou. Você é outro. Porque não tem como esconder, gente. Se Jesus fala assim, que o fermento leveda toda a massa, ainda que a transformação seja invisível, ela é perceptível. A gente pode notar a gente e as pessoas. As decisões. E aí você começa a pensar em você mesmo. As suas decisões têm sido afetadas por essa realidade? Ela é dirigida por novos princípios? Porque quando a pessoa não pertence a esse reino de Deus, a sua vida é dirigida por quê? O que é que dirige a sua vida? As suas decisões. Eu tenho que ter vantagem pessoal nisso aqui, né? Eu tenho que ter algum ganho. Eu fico na frente dos outros. O dinheiro é um Deus. Para quem não tem Jesus, o dinheiro é um Deus. O prazer é algo buscado com todas as forças. Agora, uma vez que ele é transformado, a massa é levedada. Ele passa a ser dirigido por basicamente duas direções. A primeira, amar a Jesus e honrar Ele sobre todas as coisas. E a segunda é amar o próximo e servir o próximo. Isso fica na pauta. Não é à toa que muita gente entra em crise, né, por causa da maneira como ele vive a sua carreira profissional, ou o seu negócio. Tem gente que fala assim: eu não consigo mais trabalhar desse jeito.
Mas se eu não trabalhar desse jeito, eu vou perder competitividade. Mas eu não vou perder a minha integridade. E ele não consegue. Não porque a religião manda, mas porque alguma coisa aqui aconteceu. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Lá em Londrina, tem uma igreja, lá não vou falar qual, que é muito boa, e tem um trabalho infantil tremendo. Né? Tem maridos que não quer saber de ser crente. Não quer saber de ser crente. Mas sabe o que eles fazem? Eles fazem questão que a esposa seja crente e leva para o culto. Ele não entra, mas deixa a esposa lá. Por quê? Porque ele sabe. Olha só, o cara não é crente, é do mundo, mas ele sabe que a minha esposa estando lá, ele não sabe por quê, mas ele sabe o que acontece. Ela não vai me chifrar. Porque essas crentes não chifram. Essas crentes respeitam o marido. Olha só que coisa boa. Elas não são histéricas dentro de casa. São boas esposas. A gente sabe por quê. Porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, eles não sabem o que acontece, mas sabem os efeitos. Olha que coisa maravilhosa. Né? Que coisa tremenda. Como agentes desse reino, quando a gente fala reino, gente, reino tem que ter um rei. Quem é o rei? Jesus. Todos nós outros aqui, súditos desse reino. Né? Nós servimos a Cristo. Então, nós temos um papel. Se você for franco, é possível que você tenha pensado, em algum momento, nesses dias, talvez até hoje, que a sua contribuição, seu papel é muito pequeno, dentro do reino de Deus. Mas é tão insignificante, né? Mas a gente está vendo aqui uma coisa maravilhosa. O quê? Que no reino de Deus, pequenos começos pode trazer resultados surpreendentes. O que começa com uma pequena, ele vai virar uma árvore. O que parece apenas uma pequena porção de farinha e fermento, ele vai se multiplicar de maneira espantosa. Nós somos pouco, é verdade. Somos pouco, né? Nossa influência, ele parece insignificante, e o mundo parece ter forças dominadoras que a gente não chega no chinelo dele. Mas Jesus ensina o quê? Que a semente já foi plantada. O reino dos céus não vai ser inaugurado. Há 2000 anos atrás já foi inaugurado. Já foi plantado. O fermento já foi posto dentro da massa. E quando isso acontece, a gente sabe, o processo já começou. E ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Não tem retorno. Por isso, não despreze aquilo que te parece pequeno na sua vida espiritual. Grandes transformações, muitas vezes, começam com atitudes simples e pequenas. O cara que corre uma maratona de 42 quilômetros, ele começa com o primeiro passo, né? Então, não se acane. Sabe, um hábito diário de oração, a leitura fiel da palavra de Deus, uma conversa intencional sobre Cristo com alguém, um ato de bondade que você pratica para alguma pessoa, um posicionamento ético no seu trabalho, por causa de Cristo, investir na vida espiritual de alguém mais novo. Eu vou jogar uma coisa aqui, que me veio agora. Os adultos dessa igreja. A gente tem tantos adolescentes e crianças do nosso projeto aqui, que são órfãos de pais vivos, ou porque está na cadeia, ou porque não tem tempo, ou porque a vida deles é mais no bar do que em casa, e que você poderia afetar de maneira tremenda, adotar algum desses meninos e fazer diferença. Que coisa! A gente não tem ideia do desdobramento de uma ação como essas. Talvez você está discipulando o seu filho. Isso não é coisa pequena. Você, mãe, está orando pela sua família há muitos anos e ainda não viu o resultado.
Talvez você já hoje está investindo em algumas vidas, sacrificando, mas investindo. Talvez você seja, temos visitante aqui, né, de uma igreja como a nossa aqui, pequena, mas que procura ser fiel num cantinho, na beira da cidade de Suzano. Ou você está sendo um cristão fiel, vivendo o padrão de Cristo no seu trabalho. Lembre-se, Deus trabalha com sementes e com tempo. Nada disso é perdido. Uma palavra que a gente diz hoje pode se tornar a conversão de uma alma amanhã. Já pensou? Um simples discipulado hoje pode tornar dessa pessoa um cristão maduro e um líder influente amanhã. O gesto de amor que você pratica hoje pode abrir o coração de alguém para o Evangelho. Porque, às vezes, a gente prepara o caminho através de boas obras. E aí o reino de Deus vai crescendo, desse jeito, de modo silencioso, progressivo e transformador. Tem gente que não gosta de falar com os outros, então eu não vou falar vire para a direita. Mas você pode falar para você mesmo, pode ou não? Então fala assim, acorda você que está dormindo, fala, ei! Tá, se puder ajudar o pregador, eu agradeço. Né? Diga, ei! Deus começa grandes obras através de pequenas sementes. Eu espero que você tenha ouvido você mesmo falar. Tem gente orgulhosa, não ouve, mas você se ouve, é ou não é? Deus começa grandes obras com sementes pequenas. Talvez hoje você se sinta pequeno, talvez a sua fé não pareça, mas seja de fato pequeno. Talvez o seu impacto lhe pareça insignificante, mas no reino de Deus isso não importa. Sementes pequenas carregam grandes destinos. E quando Deus planta algo, se é Deus que plantou, vai crescer ou não vai? Não tem como não crescer. Se Deus colocou a massa, o fermento, a massa vai crescer. Por isso aguarde. Já está acontecendo, você crê? Aguarde. O crente tem que orar e agir, mas orar e agir no ambiente da fé. Não é para ter fé, não, eu vou orar, mas já enxergando ali alguma coisa, que Deus já está fazendo. Eu vou agir acreditando que Deus já está fazendo. Né? Aquele seu cônjuge que não consegue crer, ele não tem um coração duro, talvez é o coração que foi endurecido pela vida, pelo sofrimento que teve, mas através da sua oração, alguma coisa está acontecendo. Né? Através do seu gesto amoroso, da sua prática de Cristo dentro de casa, do seu perfume de Cristo, do seu cheiro do Nazareno. Tudo isso aí vai convergir para que aquilo que nós esperamos, a semente foi plantada, ele vai nascer. O fermento já foi depositado, a massa vai se multiplicar. Você crê nisso? Curva sua cabeça agora, em nome de Jesus. Você foi instigado ao que nessa manhã? Será que o Espírito Santo te trouxe alguma coisa? Você está sendo convidado, de repente, a ressuscitar sonhos, orações que ficaram pelo caminho, ações que você deixou em algum lugar lá atrás. Isso é real. Ore ao Senhor. É tão bom saber que uma fé muito pequena, a questão não é o tamanho da fé, se ela está ali é o suficiente. A semente de mostarda, o grão de mostarda era usado de modo proverbial naquele tempo para mostrar a menor coisa que eles conheciam. É lógico que tem outras coisas, não importa aqui, a ideia não é fé grande ou fé pequena. Essa fé minúscula é o suficiente para a gente chegar naquele que é grande e é tremendo. Não é, a questão aqui não é a nossa fé,
mas é o tamanho do nosso Deus. Ore ao Senhor. Senhor, nessa manhã, diante dessa palavra, é tão simples, mas que nos é tão desafiadora. Na verdade, ela é mais inspiradora. Louvado seja o Senhor. É tão bom saber que nós não estamos na dependência do tamanho da nossa fé, mas é do tamanho do Senhor, e essa fé é suficiente para a gente acessar esse mundo espiritual que nos leva à Tua presença. Oh, meu Pai, ajude-nos a dar passos decisivos na direção, ó Deus, da palavra ministrada nessa manhã. Teus filhos e filhas possam ser revestidos de uma nova esperança, ó Deus, um jeito novo de olhar para a realidade que os cerca, para que não fiquem reféns do mundo visível, que é temporário, passageiro, mas a gente tem olhos espirituais para fitar aquele que é invisível, no entanto tão real, poderoso, necessário. Deus amado, em nome de Jesus, toma a sua igreja hoje. Te agradecemos pela obra, ó Deus, iniciado lá atrás, e nós somos resultado disso, porque nós somos parte dessa massa levedada. A nossa vida foi transformada. Louvado seja o Senhor. A viva esperança que nós temos hoje, a alegria, ó Deus, um novo jeito de olhar, Senhor, a obra do Espírito Santo operada em nossos corações. Que coisa preciosa. E nós, ó Deus, queremos como igreja que essa obra não pare em nós, mas alcance tantos outros, ó Deus, que estão próximos de nós e que precisam ouvir desse evangelho. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém.